Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos navegar nesse mês em um assunto específico deste mês, que é a ressurreição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, achou? Todos abriram? Quero orar antes de fazer a leitura da palavra. Senhor, obrigado. Porque sabemos que quando abrimos a Tua palavra, é a Tua boca que há de falar no nosso coração. Sabemos, Senhor, que quando extraímos, Senhor, os textos da Tua palavra, é o Senhor que fala à Tua igreja. Portanto, o pedido que te fazemos nesta manhã é que o Senhor fale ao coração do Teu povo, que o Senhor fale à Tua igreja, que o Senhor ensine, explique, Senhor, e lance essa boa semente no coração do Teu povo. Usa-me, Pai, mesmo com minhas limitações, mesmo com minha finitude, usa-me, Pai, para ser um canal do derramar da Tua graça e da Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Nós vamos até o versículo 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Queridos, tem alguns assuntos da igreja, e assuntos importantes para a nossa fé, que infelizmente se tornaram assuntos não mais tão corriqueiros. São doutrinas que quase não se fala mais, não que foram esquecidas, mas aproveitam-se que em determinados momentos do ano, alguns feriados são exatamente feriados que falam a respeito daquela doutrina, e aí então se aproveita para somente no feriado se falar a respeito daquilo. Quem é, meus irmãos, que pensa todos os dias sobre ressurreição? Você pensa todos os dias sobre ressurreição? Quando você lê as Escrituras, seja qualquer texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você lê as Escrituras, elas vão ali te ensinando, vão te moldando, vão mudando o seu modo de ser, o seu modo de agir, os seus pensamentos. Você, enquanto faz a leitura, você pensa assim: caramba, um dia eu vou ressuscitar. Caramba, um dia esse corpo mortal que me conduz ao pecado, que me conduz à iniquidade, esse corpo que habita ainda a natureza adâmica, que vimos aqui na aula, né? Na aula de hoje pela manhã na escola bíblica dominical, o que essa natureza adâmica faz com cada um de nós, porque afinal de contas, como muito bem ensinou o diácono Anderson, nós somos herdeiros, não herdeiros de uma riqueza, mas herdeiros da pobreza do pecado. E não podemos nem escolher o pai, né? Porque Adão é o pai de todos. Não estou falando de Odin não, meus irmãos, já pensaram lá? Estou falando de Adão.
O pessoal que gosta de Marvel aí já pensou em outra coisa, né? Eu estou falando de Adão. Todos nós somos descendentes, filhos de Adão, e, portanto, carregamos em nós a representatividade adâmica, no sentido de que o pecado dele reverbera até hoje em nós. E, portanto, meus irmãos, em hipótese nenhuma, quando Cristo voltar, nós permaneceremos com esses corpos. Porque são corpos que, infelizmente, pelo pecado de Adão, foram encaminhados à morte. A morte física. Mas teremos um novo corpo, que esse não estará mais limitado à física, não estará mais limitado a uma geografia, a tempo, a espaço. Será um corpo glorificado, como é o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, Paulo, inclusive, vai falar no primeiro momento, que é o que nós vamos falar hoje, a respeito da ressurreição de Cristo, mas ele quer chegar no segundo e no terceiro momento falando que, olha, Cristo ressuscitou, por quê? Porque nós temos que ressuscitar, e a sua ressurreição é um penhor, ou seja, uma garantia, porque ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Então nós também um dia ressuscitaremos, porque afinal de contas, nós continuaremos no exercício daquela obra que ele realizou na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, ressurreição é um assunto afeto à igreja, afeto ao evangelho. Ressurreição é um assunto que nós deveríamos pensar e repensar todos os dias, porque um dia, meus irmãos, nós ressuscitaremos, e não é possível que nós não olhemos para isso que vai acontecer e não sintamos algo diferente. Porque afinal de contas, dá uma olhadinha para o seu braço aí. Dá uma olhadinha para o seu braço. Comece as suas despedidas dele, porque ele não será assim. Esse corpo que a gente sente dores, né? Esse corpo que a gente pega vírus, né? Esse corpo que adoece, esse corpo que envelhece, esse corpo que vai morrer, meus irmãos, na eternidade não será mais esse. E nós quase não pensamos a respeito disso. Parece, meus irmãos, um assunto tão distante de acontecer, não é? Tão distante de acontecer que deixamos de lado. Pensamos, na hora que aconteceu, eu vivo. E deixamos a ressurreição do corpo um pouco de lado, mas, meus irmãos, a ressurreição é um dos pilares do Evangelho. Sem ressurreição não há Evangelho. Sem ressurreição não há vida eterna. Se não houvesse a ressurreição, meus irmãos, Cristo nem teria vindo, porque a sua obra seria uma obra incompleta, e Jesus realizou a obra completa. É muito estranho, meus irmãos, e vou aqui pesar mais um pouquinho as minhas palavras. É muito estranho, se não vergonhoso para a igreja, o fato, meus irmãos, de não tocarmos no assunto da nossa ressurreição. Não estou falando da ressurreição de Jesus agora. Não tocarmos em nossa ressurreição. Sabe por que é uma vergonha? Eu vou te dar um exemplo. Os espíritas, meus irmãos, se orgulham da sua doutrina de reencarnação. Quando foi que nós evangelizamos alguém dizendo para essa pessoa, meu irmão, se Cristo entrar na tua vida, um dia o teu corpo não será mais esse, você ressuscitará para a glória, você terá um outro corpo. Quem é que evangeliza assim? Mas se você sentar com um espírita, ele vai dizer para você que você vai reencarnar. E vai te dizer várias vezes. Por quê? Porque a reencarnação é o âmago da doutrina deles. E, meus irmãos, a ressurreição é da nossa. E, portanto, ela não pode ser vivida só quando Cristo voltar. Ela tem que ser vivida agora, nesse momento, porque nós, meus irmãos, um dia ressuscitaremos para a glória. E é por isso, meus irmãos, que muitos crentes têm medo de morrer. Porque parece, dentro do materialismo greco-romano, parece que para os cristãos, se morrer acabou, mas não acabou. Nós morreremos, nosso corpo será enterrado, mas um dia, quando o nosso Senhor voltar, meus irmãos, nós levantaremos da sepultura e seremos transformados. Não teremos mais essa carne mortal,
Não viveremos mais as desventuras de uma natureza adâmica em nós. Muito pelo contrário, seremos só Cristo. Estaremos só em Cristo. E só Cristo fará toda a obra eterna em nós. Quantas vezes, meus irmãos, em conversas com irmãos, nós tocamos nesse assunto. Quantas vezes, meus irmãos, nós, em conversas com irmãos, falamos: já imaginou, rapaz? Como é que vai ser o meu corpo? Como é que vai ser o teu corpo? Como é que será lá em cima na glória? É isso aí, meus irmãos. Quase nem tocamos nesse assunto. Porque essa vida passageira que vivemos, meus irmãos, essa vida que nos impõe várias e várias problemáticas, sempre anda a suplantar aquilo que é o nosso futuro eterno. Nós nos preocupamos muito com as coisas desse mundo. Muito. Demais da conta. Quando nós mesmos sabemos que pela providência e soberania de Deus, Ele tem todas as coisas em suas mãos. Seja na tribulação, seja na doença, seja na beira da morte, seja em perigos. O que Paulo diz? Posso tudo naquele que me fortalece. Nós ressuscitaremos um dia, meus irmãos. Nós ressuscitaremos um dia para a vida eterna. Resumindo, meus irmãos, nessa breve introdução, a igreja, infelizmente, só lembra, festeja e almeja a ressurreição na Páscoa. Na Páscoa, todos nós lembramos que Jesus ressuscitou. E olha que notícia maravilhosa! Nós também, por causa dele, ressuscitaremos um dia. E exatamente, meus irmãos, eu sempre falo isso, o cenário das igrejas do período pós-ressurreição de Cristo não é, meus irmãos, diferente do cenário da igreja atual. Engana-se quem pensa que, nossa, a igreja de Atos era uma maravilha, nós poderíamos voltar à igreja de Atos. Meus irmãos, a igreja de Atos era terrível. Por isso que Paulo escreveu cartas. Porque se ela fosse santa, se ela não negociasse o evangelho com doutrinas de heresias, com vãs filosofias, com cultura greco-romana, com paganismo, Paulo não escreveria uma só carta. Mas Paulo precisou escrever cartas para dizer a estas igrejas: olha, vocês estão errados nisso, vocês estão errados nisso, vocês estão errados nisso. Por outro lado, esse lado de vocês é muito bom, o que vocês fazem é muito bom, ele tem elogios, mas ele também tem exortações, correções a serem feitas. E toda a carta de Paulo, todas as cartas, todas as epístolas de Paulo, olha aí o curso de epístolas paulinas, Paulo vai apontar um equívoco daquela igreja. Paulo vai apontar um pecado naquela igreja. E a igreja de Corinto, então, meus irmãos, era um festival de heresias, de pecados e de iniquidades. Qual o cenário que Paulo encontra, então, em Corinto? O cenário é esse. Parte da igreja, por uma influência da cultura greco-romana, uma cultura materialista, que em hipótese nenhuma acreditava que o corpo iria ressuscitar. Para eles, morreu e acabou. Paulo encontra, então, dentro da igreja de Corinto, irmãos e irmãs que creem no materialismo greco-romano e que não creem na ressurreição nem de Cristo, e aí muito menos a sua própria ressurreição em Cristo. É esse, meus irmãos, o cenário que Paulo encontra novamente em Corinto. Se deparou com irmãos ali contaminados pelo materialismo, contaminados pela doutrina que dizia que a morte extinguia a vida completamente. E detalhe, zombavam daqueles que falavam a respeito da ressurreição. Zombavam daqueles que falavam que Cristo ressuscitou. Zombavam daqueles que pregavam a sã doutrina. E o que Paulo faz então, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 11? Paulo traz um alerta àquela igreja naquilo que concerne a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Ele diz o que aos coríntios? Olha, eu estive aí, eu preguei a vocês sobre ressurreição, eu falei que Cristo ressuscitou, eu falei que nós no futuro ressuscitaremos também para a glória e
para viver a eternidade. Como vocês deixaram de acreditar naquilo que eu preguei? E não só naquilo que eu ensinei, mas aquilo que está registrado nas Escrituras. Naquele tempo não havia ainda as epístolas de Paulo, não havia ainda os evangelhos, mas havia o Antigo Testamento. E vários são os textos do Antigo Testamento, nós vamos ver alguns aqui esta manhã, que apontam para uma futura ressurreição, que apontam para a morte e para o vencer desta morte através do Messias. Olha então, meus irmãos, o que ele vai fazer? Aquilo que ele sempre faz. Ele vai argumentar com a igreja de Corinto. Ele vai trazer uma série de argumentos. E hoje nós veremos os 3 primeiros argumentos que Paulo utilizou para convencer essa parte da igreja em Corinto de que Jesus ressuscitou. De que a pregação de Paulo sobre a ressurreição não foi em vão. E que nós ressuscitaremos um dia. Porque Cristo, a primícia, o primeiro, ressuscitou. Paulo então apresenta alguns argumentos. O primeiro argumento que Paulo apresenta, meus irmãos, nos versículos 1 e 2 é: a ressurreição é o Evangelho. Olha o que ele diz, versículos 1 e 2: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que vocês tenham crido em vão. A menos que vocês não tenham acreditado em tudo aquilo que eu preguei, em tudo aquilo que eu falei. Paulo então, meus irmãos, como primeiro argumento diz: a ressurreição é o Evangelho. O Evangelho não vive sem a ressurreição, sem a doutrina da ressurreição, porque o Evangelho, meus irmãos, não é só o perdão de pecados. O Evangelho inclui a ressurreição de Cristo e a consequente renovação de todos aqueles que morrerão em Cristo. Olha que maravilha! A certeza de que nós seremos renovados em Cristo para a eternidade está na ressurreição do próprio Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo nos garante uma consequente renovação, e aí não mais a renovação humana no nosso caráter, no nosso modo de agir, no nosso modo de se comportar, não mais essa renovação, mas uma renovação de transformação corporal, em que ela é necessária, primordial, para que vivamos na eternidade. Sem a ressurreição do corpo, sem a transformação do corpo, não há, portanto, vida eterna. A ressurreição, portanto, de Jesus, meus irmãos, é um penhor, uma garantia para a nossa futura ressurreição. Portanto, não há que se falar em vida eterna sem se falar em ressurreição. Quem não crê, meus irmãos, na ressurreição, não crê no Evangelho. E não se engane, meus irmãos, eu repito. Nossa igreja do século XXI, e não estou falando Jardim Ulisses, estou falando no contexto de todas as igrejas em todo o mundo, tem as mesmas mazelas que Corinto tinha, que a igreja em Corinto tinha. Então, apesar, ou em que pese isso ser para nós um absurdo, há irmãos que estão na igreja e não creem na ressurreição. Por incrível que pareça. A salvação, meus irmãos, ela não passa só, como dizia o professor meu, somente só pelo derramar de sangue de Jesus na cruz, mas a salvação passa também por sua ressurreição. Sem a sua ressurreição, não seríamos salvos. E não sou eu que estou falando. Cristo ensinou isso várias vezes aos seus discípulos, que era necessário que ele morresse, e ele sempre completava os textos: é necessário que eu parta, é necessário que eu morra, e ao terceiro dia ressuscite. Vários são os textos nos evangelhos
que reproduzem as palavras de Cristo. É necessário que eu morra e ao terceiro dia venha e ressuscite. A ressurreição, então, meus irmãos, é um dos pilares do Evangelho. Sem a ressurreição, não há salvação. Sem ressurreição, não há vida com Deus. Sem ressurreição, não há novidade de vida em Cristo. Segundo argumento que o apóstolo Paulo vai se utilizar, nos versículos 3 e 4, ele vai dizer, olha, não foi só eu que preguei as Escrituras, não foi só eu que preguei, e não é só a minha palavra que garante que Cristo ressuscitou, mas as Escrituras falam a respeito do Jesus ressurreto. O segundo argumento que Paulo se utiliza, meus irmãos, é que as Escrituras nos ensinam sobre a ressurreição. Versículos 3 e 4, ele diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, isso aqui é um evangelho puro. Puro. O que eu aprendi, eu vos ensinei. Que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é evangelho. O poder do evangelho, meus irmãos, emana da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus. Paulo, então, ele vai dizer que as Escrituras ensinam. Ele aprendeu que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas Paulo não pregou isso aos coríntios, se garantindo apenas daquilo que ensinaram a ele. Mas Paulo, ele se garantia naquilo que ele já havia consultado, da própria palavra de Deus, a própria Escritura. Ele diz, olha, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo não completa o texto assim, porque eu falei para vocês e preguei para vocês. Não! E ele vai no final do versículo 4 falar a mesma coisa. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, não segundo Paulo, mas segundo as Escrituras. Paulo então sai da pregação dele, e ele se remete àquilo que a palavra fala. Ele se remete àquilo que as Escrituras pregam. E, meus irmãos, Paulo evidentemente conhecia o Antigo Testamento. Olha o que Daniel, capítulo 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Que maravilha, meus irmãos. Imagine quantos corpos levantando dos mares, quantos corpos levantando das montanhas, quantos corpos levantando dos sepulcros. O Salmo 71, 20, meus irmãos, diz: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo, ou seja, eu vou ressuscitar, e de novo me tirarás dos abismos da terra. O que foi, meus irmãos, o cativeiro para o povo de Deus, senão uma morte que Ezequiel, lá no capítulo 37 da sua profecia, vai dizer que o Espírito soprará e os ossos voltarão a ficar de pé, as juntas voltarão a se ligar, os órgãos voltarão àquele corpo, a carne será restaurada naquele corpo, a pele será restaurada naquele corpo, e Deus formará um grande exército. Exército de quem, meus irmãos? Exército lá dos que estavam mortos no cativeiro. Deus levantaria deles um grande exército, e Deus levantou na sua igreja um grande exército, porque onde estávamos nós, meus irmãos, antes do poder do Evangelho nos ressuscitar para a vida eterna? Estávamos mortos. Estávamos no cativeiro do pecado, da iniquidade. Estávamos, meus irmãos, caminhando para uma morte eterna.
Mas o vale de ossos secos fez toda a diferença na nossa vida, porque um dia Deus soprou em nós o seu Espírito e nos reconduziu, nos ressuscitou para formarmos a sua igreja, o seu povo. E um dia, meus irmãos, mas de forma diferente, Ele voltará a fazer isso, porque só habitará a nova Jerusalém aquele que ressuscitar. Mas não tem aqueles que ressuscitarão para a morte eterna. Mas eu estou falando da gente, não estou falando deles. Primeiro precisamos crer, precisamos falar, precisamos almejar, precisamos olhar, meus irmãos, como esperança para a nossa vida. Não é o aumento do teu salário, não é a melhora na economia, não é o que está acontecendo no mundo, na sua cidade ou no seu bairro. Não, meus irmãos, a esperança do crente é a futura ressurreição e vida eterna com Deus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, porque se a nossa esperança não estiver baseada no Evangelho, meus irmãos, vã será aqueles que esperam. Vã será a nossa espera corrigindo. As Escrituras, meus irmãos, sempre apontaram para a necessidade da ressurreição para a vida eterna. Mas Paulo não termina por aí. Nessa primeira parte da sua carta, falando sobre a ressurreição, ele vai se utilizar de um terceiro argumento. Se vocês não creem que a ressurreição é o Evangelho, se vocês não creem que eu preguei, se vocês não creem na própria Escritura, então agora vocês vão crer. Sabe por quê? Porque tem várias e várias testemunhas que viram Cristo ressurreto. E quanto a isso, vocês não vão fazer ou não vão poder falar absolutamente nada, porque há inclusive testemunhas que estão vivas até hoje e viram Jesus. Paulo, então, meus irmãos, como terceiro argumento, ele vai dizer para os coríntios: há incontáveis testemunhas que viram o Senhor Jesus vivo após a sua crucificação. Versículo 5 ao 8 ele diz: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Alguns já morreram, alguns já dormem. Depois disto foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi também visto por mim, como por um nascido fora de tempo. Olha, vocês nem precisam acreditar que eu vi Jesus no caminho para Damasco, não tem problema, mas vocês não vão poder desacreditar 300, 400 pessoas que estiveram ao vivo com Jesus após ele ser crucificado e sepultado. Vocês não vão poder discutir com aquelas mulheres que foram lá ver como estava o corpo do seu rabi, o corpo do seu mestre, e encontraram a pedra removida. Vocês não podem, embora os romanos tenham escondido aquele guardião da sepultura de Jesus, mas aquele homem viu o que aconteceu. Aquele homem viu o anjo sentado sobre a pedra, falando a respeito da ressurreição de Jesus. Paulo, portanto, meus irmãos, não ficou só na pregação, mas comprovou através de vários testemunhos que Cristo ressuscitou. Visto por Pedro e pelos apóstolos, por mais de 500 testemunhas, e algumas ainda viviam no seu tempo. Visto por Tiago, meio-irmão de Jesus, esse não é o Tiago da epístola, esse é o Tiago, meio-irmão de Jesus, e visto ainda por todos aqueles que foram denominados apóstolos. Todos viram, meus irmãos, a ressurreição de Cristo, todos viram Jesus andando pelas ruas de Jerusalém. Quem foi que bateu a porta da casinha lá de Jerusalém, onde estava Pedro com algumas mulheres reunido com os discípulos? Quando Pedro abre a porta, quem está ali? Jesus. A ressurreição, portanto, meus irmãos, ela não é só um fato espiritual, mas a ressurreição ela é também um fato histórico, está registrado em Atos, em Coríntios, que Jesus ressuscitou. Além, meus irmãos, de estar profetizada,
e prometida nas Escrituras. A ressurreição dele foi comprovada historicamente. Podemos ainda, já que os coríntios, alguns deles, não acreditavam na ressurreição de Jesus, mas nós podemos citar, por exemplo, o que aconteceu na morte de Jesus. Em Mateus capítulo 27, dos versículos 50 ao 53, Mateus relata isso aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E olha agora, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Imagina, minhas irmãs e meus irmãos, tu está lá em Jerusalém, tu é um crente, está triste com a morte de Cristo na cruz, aí tu está andando, daqui a pouco está de cabeça baixa, quando tu levanta, está de cara com Moisés, está de cara com Elias, está de cara com Davi, está de cara com Salomão, está de cara com todos os santos da história. Não é santo católico não, mas homens santos para Deus, foram separados por Deus. Imagine, meus irmãos, todo o povo em Jerusalém, rapaz, vem cá, vem ver, ali ó, olha quem está andando ali, Gideão. As irmãs já ficaram chateadas comigo. Débora, Ana, eu vi Ana está andando ali. Que Ana, rapaz, tá maluca? Ana, cara, Ana, a Ana lá de 1 Samuel, esqueceu. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O próprio apóstolo Paulo, apesar de se considerar o menor de todos, foi uma testemunha na sua caminhada para mais uma vez perseguir a igreja. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E Paulo, então, meus irmãos, ele termina o seu texto, essa primeira parte do seu texto, dizendo que ele prega aquilo que lhe foi ensinado, ele prega aquilo que ele viu, e ele prega aquilo que está nas Escrituras. As Escrituras, portanto, falam de ressurreição. As Escrituras falam não só da ressurreição do nosso Senhor, mas ela fala também da nossa ressurreição. Me remetendo ao início, meus irmãos, dessa palavra, podemos pensar mais um pouquinho sobre a nossa ressurreição, né? Podemos pensar mais um pouquinho a respeito do que é um corpo glorificado. Embora não vamos encontrar a resposta, mas pelo menos sonhar, meus irmãos. As pessoas sonham com casa, sonham com carro, sonham com filhos, sonham com netos, sonham com bisnetos, sonham com uma vida melhor para o seu filho, para a sua filha, sonham com tantas coisas, mas não sonham com a ressurreição, não sonham com a vida eterna em Deus, não sonham, meus irmãos, com a cura eterna dessa nossa alma rota, limitada, finita, que, como diz Jeremias, caminha desesperadamente para fazer o mal todos os dias. E se não fosse pelo Espírito Santo, meus irmãos, nós continuaríamos na prisão do pecado, caminhando todos os dias para a morte eterna. Mas por causa da ressurreição do Cordeiro, nós temos esperança. Por causa da ressurreição do Cordeiro, nós temos fé, nós confiamos, nós sabemos que tudo isso aqui vai passar. E um dia ressuscitaremos com novos corpos, para sermos definitivamente curados de todo o mal que Adão nos fez. Concluindo, meus irmãos,
Vamos começar a nos preparar para a Santa Ceia, os irmãos, peço aos irmãos, concluindo. Se Jesus, meus irmãos, não ressuscitou, então é vã a nossa esperança. Porque a ressurreição de Cristo foi a primícia dos que dormem. Ele garantiu a nossa ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, repetindo, é um pilar do Evangelho. Sem a ressurreição não há Evangelho. Sem a ressurreição não há salvação. Sem a ressurreição não há vida eterna e paz com Deus. Sem a ressurreição não temos esperança. Não viveremos na esperança de uma futura vida eterna. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, tem comprovações históricas, registradas nas Escrituras, através de testemunhas oculares, através de pessoas que viram com seus próprios olhos e testemunharam a outros que Jesus estava vivo dias após a sua crucificação. Por último, meus irmãos, a ressurreição de Jesus nos garante a futura ressurreição e vida eterna. Meus irmãos, eu estou tão cansado, tão contaminado pelas coisas que eu vejo e ouço nessa vida. Que tem dias que eu levanto da cama e sozinho eu falo: Senhor, é hoje. É hoje. Estou cansado. Não aguento mais um mundo, como o diácono Anderson pregou aqui, ministrou a sua aula, um mundo que vive na violência, um mundo mau, que a própria palavra diz, jaz no maligno, um mundo que já está sepultado no maligno. O crente, meus irmãos, ele deve viver essa expectativa santa, essa santa ansiedade de pedir ao Senhor: Senhor, Maranata, vem, 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 porque cada dia está pior. Eu não sei até onde eu vou suportar, eu não sei até quando eu vou aguentar. Vem. Mas, como Paulo diz em Filipenses, se ele ainda não veio, e se nós ainda estamos aqui, é porque ele quer nos usar para a glória dele. É porque ele ainda tem muito a fazer através de nós. Então, Senhor, o Senhor não voltou hoje? Tá bom, eu entendo. Eu vou continuar, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio ao mundo cruel. Eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou prosseguir. Mas me ajude a não voltar para trás. Me ajude a não ter pés de caranguejo. Me ajude a não olhar para trás. Me ajude a olhar para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Porque eu bem sei que Ele ressuscitou. E eu vou ressuscitar um dia também. Para viver essa glória que está guardada para a igreja. Essa glória eterna. Um novo corpo. Corpo que, segundo João diz no Apocalipse, será incapaz de derramar uma lágrima. Será incapaz de sofrer. Será incapaz de sentir dor. De acordar com enfermidade. De dormir com dor de cabeça, porque eu nem sei se vamos acordar e dormir, ou se vamos dormir e acordar. Mas o que sabemos, meus irmãos, é que nessa nova Jerusalém, o sol da justiça brilhará para sempre. Não teremos mais elementos celestiais, não teremos mais elementos universais, sol, lua, estrelas. Não, meus irmãos, porque o sol da justiça, o próprio Senhor Jesus, irá nos iluminar para todo sempre. Como diz a sua palavra. Ah, Senhor, nos dê esperança. Esperança, Senhor, e confiança de que nós fomos separados para ressuscitarmos para a glória eterna. Que teremos, Senhor, os nossos corpos transformados, glorificados, como é o Teu. Louvamos a Ti, Senhor,
cremos na tua ressurreição, cremos na nossa ressurreição futura, porque sabemos, Senhor, que é o que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor e te pedimos nessa manhã, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, que possamos nos lembrar, Senhor, desta futura ressurreição todos os dias, não só em momentos específicos, Senhor, mas que possamos viver esta ressurreição já, agora, planejando, olhando para o futuro santo, imaginando, Senhor, com essa mente imaginativa que o Senhor nos concedeu, como será viver a glória para sempre, como será estar diante do sol da justiça todos os dias, como será, Senhor, nos juntar aos 24 anciãos que te louvam e adoram todos os dias, 24 horas por dia. Senhor, que a ressurreição não esteja longe do nosso coração, mas que ela faça companhia à tua ressurreição que já está em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.